realmente estar na casa do nosso Deus. É muito bom. Queria compartilhar com os irmãos, eu tenho recebido alguns questionamentos, né, sobre o material que eu tenho usado para poder praticar a devocional. As devocionais que eu tenho publicado, né, algumas pessoas têm questionado. O primeiro é esse aqui, né, a Bíblia Sagrada. Esse é o principal, está sempre junto. Mas eu tenho usado 2 materiais de auxílio. Um é do pastor Tiago Candonga, da Igreja Presbiteriana de Canivano, alguma coisa desse tipo, fica lá em Limeira, um bairro de Limeira. Pastor Tiago Candonga, esse material ele é gratuito, é um PDF, são breves reflexões, né, durante todo um ano. Então, os irmãos que quiserem, eu posso disponibilizar, porque ele é gratuito e ele mesmo já autorizou, né, a espalhar essa publicação dele. O outro é Devocionais com Charles Spurgeon, manhã e noite. Esse não é gratuito. Esse a gente precisa comprar, entendeu? É uma devocional no período da manhã, uma devocional no período da noite. São ótimas leituras que nos ajudam, nos auxiliam na nossa devocional. A gente já tem uma galerinha aí que está acompanhando, né, Rick? Fiquei surpreso lá, a galerinha já está entrando, Ramon. Então, os irmãos que quiserem comprar, adquirir, é muito bom. Depois a gente compartilha o link com os irmãos que quiserem adquirir esse material. Realmente ajuda, não substitui a palavra de Deus, que tem que ser o principal, mas nos ajuda muito na nossa preparação devocional. Falando em devocional e preparação da Bíblia de Deus, gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias comigo lá no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 14, versículos de 3 a 9. Marcos capítulo 14, versículos de 3 a 9. Eu estarei fazendo a leitura, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Estando ele em Betânia, reclinando-se à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas disse Jesus: deixai-a, porque a molestai. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, poder-lhes fazer o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Esse texto, queridos, eles se repetem também no evangelho de João e no evangelho de Mateus. Então, abra sua Bíblia aí no evangelho de João, porque cada um relata com algumas informações específicas. E em João, ele traz alguns detalhes, ele escreve alguns detalhes que Marcos não escreveu. E eu gostaria de usar essas informações com os irmãos. Acompanhe aí em suas Bíblias. João 12, de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde Lázaro estava, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de puro nardo, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e enxugando com os seus cabelos, encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estavam para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa, tirava tudo que nela se lançava. Somente até aí. Nós já oramos, o pastor já orou, e o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus
fale em seu coração e que você possa entender o que nós estaremos expondo nessa manhã. O texto diz que Jesus, depois de ter percorrido as cidades e circunvizinhanças, estavam ele novamente em Betânia. E nessa ocasião, na casa do Simão, o leproso, e na verdade a gente pode afirmar que é Simão, o ex-leproso, porque provavelmente esse Simão é o que está sendo citado lá no livro de Mateus, no Mateus capítulo 8, de 1 a 4, Marcos de 40 a 44 e Lucas 5, de 12 a 14, cita a mesma passagem do leproso que questiona Jesus, e ele fala: Senhor, se quiseres, eu posso ficar limpo. E Jesus diz: eu quero. E ele ficou são. Então, provavelmente, esse Simão é esse leproso que foi curado por Jesus. E, posteriormente, depois da cura de Jesus, ele acabou fazendo parte daqueles ciclos de servidores de Jesus mais próximos, que andavam também com os discípulos. Por isso, o fato de estar na casa de Simão, não qualquer. Geralmente, quando Jesus ia para Betânia, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram amigos particulares de Jesus. Mas nessa ocasião, eles estavam na casa de Simão, e Marta, Maria e Lázaro estavam presentes também, participando dessa ceia. Jesus, nessa situação, ele está aproximadamente a 2 semanas da crucificação. Como nós vimos depois, quando mostra o relato de Jesus entrando na cidade de Jerusalém, fala-se que há mais ou menos 7 dias acontece a crucificação de Jesus. Então, como se ele está a 6 dias da Páscoa, e Jesus vai a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, então a gente tem uma matemática mais ou menos aí de que ele está mais ou menos a 2 semanas de ser crucificados. Mas o que está acontecendo ali? Simão está recebendo Jesus e ministrando uma ceia. Aí nós temos aqui uma imagem que é comum quando a gente ouve falar desse personagem. Marta estava a servir. Como nós vemos, sempre que nós vemos algo sobre Marta, Marta está sempre trabalhando, está sempre servindo. Lázaro está junto com Jesus e os demais, e Marta estava a servir. E onde está Maria? A gente vê no versículo 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Maria estava novamente buscando estar na presença do Senhor. Maria, com essa atitude, ela demonstra toda a sua gratidão, não somente pelo o que Jesus estava fazendo ali naquele momento, mas Jesus já tinha feito muitas coisas pela família de Maria. Jesus, há um tempo atrás, como o próprio texto relata, ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Maria tinha muitos motivos para ter um coração grato a Jesus. E com isso nós podemos pensar e tirar com essa experiência de Maria uma lição, que gratidão é a marca de um coração contente em Cristo. Nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Gratidão, uma marca de um coração contente em Cristo. Porque só pode expressar a gratidão quem está contente com aquilo que já tem. E o contente, não estou falando do contente de alegria, de sorriso. O contente que eu quero dizer e referir nessa manhã é o contente de realmente contentamento, da satisfação, de se sentir satisfeito por aquilo que já se tem, por aquilo que se tem recebido. E quando nós temos um coração grato, quando nós temos um coração contente em Cristo, nós oferecemos o que nós temos de melhor. Quando nós temos um coração contente, quando nós temos um coração grato, nós buscamos oferecer aquilo que nós temos de melhor. E Maria ofereceu algo que era preciosíssimo. O melhor que Maria tinha para oferecer para Jesus naquele momento era algo precioso,
nós podemos ver a referência no versículo 3, quando fala sobre o nardo, diz que era um nardo de um valor preciosíssimo. Judas até chega a questionar e fala: por que não vendeu isso? Nós poderíamos vender isso por 300 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. E aí, com a matemática simples, sem precisar ser um mestre da matemática, se fala que poderia vender por mais de 300 denários, e se um denário é equivalente a um dia de trabalho, então se pode dizer que para adquirir aquele perfume, ela teria trabalhado aproximadamente um ano. Mas isso nós levamos em consideração se fosse um homem trabalhando, porque a mulher não trabalhava, a mulher não recebia, a mulher apenas servia. Ela trabalhava, e muito, mas não recebia pelo seu trabalho. E aí a gente começa a fazer algumas conjecturas de como ela conseguiu o valor e do tempo que ela demorou para poder conseguir adquirir esse bálsamo. E ainda diz, esse perfume, ele não era comprado em grandes quantidades. Não é igual nós vamos na loja da Boticário e falamos assim: eu quero comprar um perfume de 300 ml. O perfume de 300 ml é muito grande, né? Mas depois os irmãos vão entender por quê. Nós vamos comprar, a gente chega lá e compra um frasco, né? Eu costumo brincar com os meninos, assim, que o perfume e os negócios que eles compram, para mim comprar, eu teria que ficar um ano sem fazer compra lá em casa, né, Rick? Os meninos aqui gostam de dar cheirosos. Mas não é igual, a gente não tinha aquela facilidade de ir lá e comprar um frasco daquele perfume. Esse perfume ele é comprado de grão a grão, ou seja, de gota a gota. Mililímetros de milímetros. É isso mesmo, meus matemáticos? Eram pequenas quantidades, frações minúsculas para ir se ajuntando aquele perfume. E esse perfume ele não era encontrado em qualquer lugar, porque esse perfume ele vinha de longe. Ele era de cidades diferentes dali. Ele vinha da Índia, da Pérsia. Era uma flor que não tinha naquela localidade. E ela tinha que vir de fora para poder ser adquirido aquilo. Aquilo era algo muito valioso. Era algo muito difícil de se arrumar, de se conquistar. E Maria oferece aquilo para Jesus. Uma outra característica do que Maria ofereceu para Jesus é que era algo puro. Nós vemos no versículo 3 dizendo que era um bálsamo de nardo puro. Nardo, como disse, era uma planta nativa da Índia. O perfume do nardo, ele era extraído do caule, diferente de muitos que nós vimos, perfumes de rosa, de algumas plantas, algumas fragrâncias, que eram tiradas as folhas ou as pétalas para poder extrair o sumo. O nardo ele era extraído do caule da planta. Isso aumentava ainda mais o valor, porque uma planta com seus aromas, uma rosa, quando você recolhe a rosa para poder extrair o sumo da pétala, a planta ainda continua ali, ela poderá dar rosa novamente depois, como outras fragrâncias de plantas. Essa porém não, você tinha que arrancar a planta e extinguir a planta para que pudesse prensar o caule e ali tirar então o aroma do nardo. O fato de ele ser puro deveria ser a sua qualidade excepcional. Aquele perfume, por ele ser somente o nardo puro, não ter nenhuma adição, ele era algo excepcional, algo ímpar, algo singular. Era algo que não tinha como você falava assim: isso me lembra tal coisa, ou isso me lembra aquilo, a não ser momentos, né? De repente você está com aquele perfume gostoso, aquele cheiro, aí você sente que o cheiro novamente grosso assim, isso me remete a alguém, ou me remete a uma situação. Mas o cheiro, ele era único, ele era específico do nardo, e ela não adicionou nada, ela não teve uma adição de água, ela não teve um complemento de algum outro perfume, era um perfume puro,
o que ajudava a endossar de que era um perfume preciosíssimo. E o que Maria ofereceu a Jesus foi algo sem reserva. Maria, ela ofereceu tudo o que tinha. Maria ofereceu o que ela tinha de mais precioso, que era puro e sem reserva. Quando nós lemos no capítulo 3 de Marcos 14, diz assim: veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Isso mostra que aquilo que ela tinha, ela não abriu ali no cantinho e trouxe uma porção e derramou Jesus, ela trouxe o vaso todo, na presença de todos ela quebrou o vaso e na presença de todos ela derramou todo o perfume, todo o bálsamo sobre Jesus. Uma libra é equivalente a 500 ml. Alguns estudiosos dizem que é em torno de 370, 380 ml. Vamos trabalhar então com o menor número. Aonde que nós compramos, nos dias de hoje, 370 ml de perfume? Muito pelo contrário, os perfumes mais cheirosos, mais valiosos, nós compramos em frascos de 50 ml, 100 ml talvez no máximo, né? E gastamos uma nota para poder adquirir 50 ml. Maria, ela traz aquela libra, 370 ml, imagino eu, até o topo. O alabastro era um vaso, era feito de uma pedra egípcia, então eu imagino que aquilo era bacana, era bonito, né? Aquele vaso ornamentado, tudo preparando. Irmãos, tem uma particularidade nessa ação de Maria, que talvez muitos não se apercebem. Maria, ela era solteira ainda, e ela ainda ia se casar, ela ainda ia ser dada em casamento por Lázaro, e era costume das mulheres naquela época, das moças, prepararem o seu enxoval, como é até o dia de hoje. Mas diferente de ficar procurando pano de prato, de ficar arrumando as colchas e aqueles montes de coisas, as vasilhas, elas preparavam os perfumes, as fragrâncias para a noite de núpcia com seu esposo. Então entende-se que para Maria ter algo tão valioso daquela maneira, daquela forma, algo tão precioso daquilo, ela deu para Jesus aquilo que ela estava preparando para algo futuro. Ela entregou a Jesus aquilo que ela estava preparando para suas núpcias com o seu esposo quando ela se casar. Somente quem tem um coração realmente grato consegue fazer algo desse tipo. Somente quem tem um coração grato consegue oferecer o seu melhor. Quem está alegre, quem está contente, quem está satisfeito, quer dar o seu melhor. Quando você, não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Mas quando você chega no seu aniversário, você recebe um presente de alguém, e aí você fica deslumbrado com aquele presente. O que acontece naturalmente com a gente? O mínimo que eu tenho que fazer é dar algo do mesmo valor, pagar a mesma moeda, não é assim? Às vezes a gente fica assim, caramba, pô, que legal, e você se sente em dívida de dar algo tão bom que quando você der aquele presente à pessoa, a pessoa vai se sentir da mesma forma que você se sentiu quando você recebeu o presente dela. Não deveria ser assim, mas é assim, infelizmente. Mas consegue entender qual foi a percepção da gratidão do coração de Maria? De dar algo puro. Maria poderia abrir, são 300 e poucos ml, Maria poderia ter abrido aquele vaso, ter separado uma porção daquele vaso, daquele perfume, guardado para ela juntar mais e ter colocado a metade. Ou ela poderia ter adicionado água para poder aumentar o volume. Mas Maria deu sem reserva. E somente um coração grato consegue expressar a sua gratidão de forma plena, sem reservas. O coração grato
ele busca oferecer o que tem de melhor. Mas também um coração grato, ele não se importa com as circunstâncias. Quando nós temos um coração grato e a gente quer expressar a nossa gratidão a alguém, a gente não se importa com a circunstância, com o momento, com a situação que nós temos vivido. Quantos, por exemplo, nessa situação de pandemia, que estava isolado, recebeu algo de alguém ou foi auxiliado por alguém e mesmo mediante a pandemia arrumou um jeito de expressar a sua gratidão por aquela pessoa, por aquele auxílio recebido? Maria, ela não se importou com as barreiras culturais e sociais daquela época. Irmãos, quando nós lemos que Maria derramou o bálsamo sobre Jesus, e aí aquilo ocorre pelo seu corpo inteiro até chegar aos seus pés, e ela pega e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Meus irmãos, isso era algo terrível de ser feito, porque as mulheres, elas tinham que cobrir os seus cabelos. As mulheres, elas não poderiam se direcionar aos homens. As mulheres, elas permaneciam no interior da casa, trabalhando, cuidando das coisas de casa, e as janelas que eram postas perante a rua, alguma coisa assim, elas eram vedadas para que os homens que estivessem do lado de fora não vissem as mulheres que estavam do lado de dentro, a cuidar dos afazeres de casa. E aí nós vemos aqui a situação de Maria enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Maria não se importou com a questão cultural. Imagino eu na mente de Maria que pode ter passado a seguinte expressão de repente, isso é uma conjectura: não me importa o que vão dizer, o que importa é que eu quero agradar ao meu mestre, eu quero agradar a Jesus. O que eu posso sofrer a qualquer instante, a qualquer retaliação que possa vir posteriormente, nada disso é superior a eu prestar a minha gratidão a Jesus. Maria, ela não se importou com as críticas. Maria, ela não estava nem aí para o que poderiam falar. Maria não estava nem aí pelo aquilo que Judas falou. O que você está fazendo? Você está maluca, mulher? Provavelmente ele pode ter falado com a forma mais grosseira, mas na Bíblia não foi relatado de repente do jeito que aconteceu. Mas Judas, ele era perverso no seu coração. Ele ficou indignado não pelo fato dos pobres, mas pelo fato que, caramba, eu poderia ter tirado mais um pouco desse dinheiro. Que mulher maluca! Você está doida, mulher? Por que não vendeu esse negócio? Você poderia ter vendido isso e feito uma ação muito melhor. Mentira. E quantas vezes nós temos deixado de expressar a nossa gratidão com medo do que as pessoas vão falar, com medo do que as pessoas vão dizer, com medo das situações, da situação econômica, política, social, uma situação de calamidade como nós estamos vivendo. Como que as situações, as pessoas têm nos impedido de ser gratos, de expressar a nossa gratidão a alguém, expressar a nossa gratidão a Deus. Quem tem realmente o coração grato de verdade, não se importa com as circunstâncias. Muito pelo contrário, as circunstâncias se levantam, mas nós nos levantamos mais. As barreiras são difíceis, mas nós buscamos transpassá-la. Se a gente não derrubar ela, a gente sobe e pula ela, mas a gente passa. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos, com tanta certeza? Porque todos nós, arrisco falar sem medo de errar, todos nós já realizamos algo que nós pensamos que não conseguiríamos, porque nós queríamos. Porque o seu coração falava assim: eu preciso ter isso. E você briga, luta, corre, bate e consegue. Algo muito prático, sabe o que é? Bem material. Eu não tenho condição de comprar um carro à vista, mas eu quero muito carro. Eu vou lá e compro ele financiado. Financio em 60, 72 vezes, 80 vezes, mas compro o carro. E eu conquisto. Não é? É uma barreira. Tem uma barreira financeira. E eu rompi a barreira financeira porque eu queria ter o meu bem, o meu patrimônio. Mas por que na hora de nós demonstrarmos a nossa gratidão, nós não praticamos essa força de vontade
com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma capacidade de raciocínio. Alguns usam raciocínio ilógico, porque entram numas dívidas que só Jesus na causa, mas com raciocínio lógico. O fato de nós não conhecermos Jesus, o fato da nossa fé rasa, do nosso conhecimento mediano, nós servimos a Deus, vemos para a igreja, lemos a Bíblia, às vezes até trabalhamos na casa de Deus, trabalhamos para Deus, mas nós exercemos tudo isso como neófitos, com pouco conhecimento, com entendimento raso. Ah, mas como é que você diz isso, Rafael? Como é que você pode afirmar isso? Eu faço tanta coisa na igreja, eu faço tanta coisa pelas pessoas. As nossas ações, elas falam muito mais que as nossas atitudes. Quando nós buscamos e colocamos empecilhos nas coisas que nós estamos buscando fazer, alguma coisa está errada. Maria, há um tempo atrás eu pus um texto aqui sobre Maria, e nós vimos Maria quando ela entra na casa de Marta e Lázaro. Onde Maria estava? Aos pés de Jesus, junto com os outros, ouvindo seus ensinamentos. Quando Maria estava em luto pela perda do seu irmão, quando Jesus chegou à cidade de Betânia, a primeira coisa que Maria fez foi se colocar aos pés de Jesus para buscar consolo. Ela questiona Jesus, não com o tom de falar assim, se você estivesse aqui, o meu irmão estava morto, a culpa é sua. Mas ela se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo assim, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. Reconhecendo que que Jesus Cristo poderia ter curado o irmão dela, não imputando nele o fato de Lázaro ter morrido. E quando nós não expressamos a nossa gratidão, quando nós não nos contentamos com aquilo que Deus nos deu, automaticamente quando nós chegamos a Deus e falamos que não temos, nós estamos imputando nele a culpa de não ter conseguido. Mas não levamos em consideração a gratidão de tudo aquilo que nós já adquirimos. Isso é a falta de conhecer Jesus, de conhecer a Deus, de conhecer o que está nas suas palavras, na sua Sagrada Escritura. Maria, ela conhecia Cristo. Maria, ela já tinha noção de tudo aquilo que ela tinha recebido de Jesus Cristo. E Maria, ela tinha um coração contente em Cristo. E nós vemos isso nessa demonstração de gratidão, quando ela faz isso. Um coração grato, queridos, busca oferecer o melhor. Um coração grato, ele não se importa com as circunstâncias. E um coração grato, ele é agradável a todos que estão à sua volta. Um coração grato, ele contagia as pessoas de uma forma boa. Quando nós vemos o final do versículo 3 do capítulo 12 de João, quando fala que veio Maria com um vaso preciosíssimo, de nardo puro, e ela quebra, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus, e aí no versículo fala, e a casa, encheu-se toda a casa do perfume do bálsamo. Quando Maria quebra aquele bálsamo dentro da casa, a casa ela fica toda perfumada. A ação de Maria fez com que toda a casa ficasse com uma deliciosa fragrância. Talvez aquela casa nunca tenha sido tão perfumada como foi naquele dia, e depois disso nunca mais foi tão perfumada como foi naquele dia. Foi um momento ímpar, um momento singular. E quando nós temos um coração grato, nós nos tornamos agradáveis às pessoas. Repare-se que um coração ingrato, ele é murmurador. Um coração ingrato, ele é murmurador e ele nunca está satisfeito. E ele exala um mau cheiro. Um coração ingrato, ele nunca está satisfeito e ele exala um mau cheiro. Por que eu digo isso? Porque um coração ingrato só reclama. Ai, gente, está quente. Ai, esse ar-condicionado está fazendo barulho. Ai, aí está calor, começa a chover. Ai, está chovendo. Ai, o carro está caro. A carne está cara. A gasolina está cara.
Essa pandemia que não acaba. Essa máscara é enjoada. Percebeu? Como que a gente fica num ambiente com uma pessoa que só reclama? Como a gente consegue conviver num ambiente de uma pessoa que só murmura? Se torna desagradável. É um lugar, às vezes a gente... eu já vi muitas pessoas fazer, eu já senti assim também, mas eu peço para Deus, tenho que pedir para Deus mudar o coração. Tem pessoas que você não gosta de conversar e passar um tempo com ela, que a pessoa só reclama da vida, só reclama dos outros. É porque eu estou com a dor na coluna, que eu estou com a dor na perna, que minha cabeça não para de doer, que eu não consigo respirar direito com essa máscara, por causa daquilo, aí você começa a ficar assim, nossa, aí te perde a alegria de viver, né? Te tira a satisfação do momento, te coloca para baixo. Um coração ingrato é um coração murmurador. Um coração murmurador, ele nunca está satisfeito com as coisas que ele recebeu. Um coração murmurador, ele exala um mau cheiro, ele se torna desagradável. As pessoas não suportam ficar no meio de pessoas que só murmuram, só reclamam. Mas, quando nós temos um coração grato, ele é um coração alegre. Um coração alegre tem um contentamento em Cristo e ele exala um bom perfume. É uma situação toda diferente. A gasolina está cara. Agora vamos olhar por uma outra perspectiva. Graças a Deus que eu tenho condição de abastecer o meu carro, né? Pensa ter que subir esse morro de Campo Grande no sol quente, a pé. A carne está cara, mas graças a Deus você não compra carne, mas você tem o arroz e o feijão que te sustenta. É se tornar agradável em todas as coisas, é agradecer a Deus. Eu não me esqueço de uma frase do pastor Gerides, quando ele esteve aqui num congresso da família, se eu não me engano, acho que foi 2014, quando ele disse que nós gastamos mais tempo reclamando das coisas que nós não conseguimos, do que agradecendo a Deus pelas coisas que nós adquirimos. E quando a gente trabalha olha por essa ótica, que nós gastamos mais tempo reclamando das coisas que nós não temos, é porque nós não estamos satisfeitos com o que nós recebemos de Cristo. O que Deus tem nos dado não é o suficiente, e isso nos torna ingratos. Isso é ingratidão. Quando nós olhamos as coisas e falamos assim, está difícil manter um carro, eu que o diga, né? É difícil manter um carro, a gasolina está cara, a manutenção está difícil, a peça é ruim, o carro gasta muito, mas você não olha e fala assim, graças a Deus que eu tenho esse carro. Se é chuva, eu posso ir confortavelmente para o lugar sem se preocupar com a chuva e com a lama. Se está calor, eu tenho um ar-condicionadozinho. Não tenho um ar-condicionado, o ar-condicionado está com problema. Abre a janela e pega o vento natural, que se você tivesse a pé ia ser muito pior. Tudo vai da questão de como nós enxergamos as coisas que nós temos. Se nós parássemos para poder agradecer mais a Deus do que reclamar, agradecer por aquilo que nós já temos, do que reclamar daquilo que nós não temos, a nossa vida seria muito melhor. Você se preocupar mais com como se alegrar da maneira plena na presença do Senhor, do que ficar reclamando por aquilo que não tem. Do que adianta reclamar por aquilo que não tem, que não se conseguiu? Não é melhor se alegrar pelaquilo que a gente tem? Faça um exercício e passa um dia, cuidado que isso é perigoso, tá? Mas passa um dia reclamando, pontuando as coisas que você não tem ou as coisas que aconteceu. Passa um dia, começa a anotar. E aí no outro dia seguido, passa um dia olhando as coisas só para agradecer a Deus. Os irmãos vão perceber como é difícil anotar as coisas boas que Deus nos deu. É difícil, e são muitas, mas é difícil. Estou desafiando os irmãos porque foi algo que eu fiz. Porque para reclamar, qualquer situação vem à mente para você desconjurar aquilo que aconteceu. Mas para agradecer é difícil.
Quando a gente pergunta, fala assim, o que Jesus é para você? Ele é tudo para mim. Descreve o tudo. Nós colocamos um termo generalizado para Deus e usamos ele para a nossa vida inteira. Mas para as coisas que nós vamos reclamar, nós temos um termo específico para cada um. Isso é sinal de um coração ingrato. Quando nós praticamos a gratidão, nós entendemos realmente o que Paulo quis dizer, que em tudo dai graça. Viver debaixo da graça de Deus não é apenas reconhecer que você vive debaixo da graça de Deus, é viver a graça de Deus. É olhar pelo prisma da fala do rei Davi no Salmo 23, que aquilo que eu não tenho eu não preciso, então vou me alegrar com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus me deu. O que nós temos oferecido a Deus como gratidão? Como está o nosso coração? Nós realmente estamos com o coração grato na presença de Deus? Nós acabamos de cantar aqui agora que nós queremos dar o nosso melhor para Deus. O que tem sido o melhor que nós temos oferecido para Deus? É o melhor de fato? É o que eu tenho de melhor? É algo que eu tenho de precioso? É puro? Quando eu falo puro, queridos, é de sinceridade de coração. Será que estou fazendo isso por obrigação? Porque realmente eu estou alegre, estou contente, eu quero poder expressar para Deus o que eu posso. É sem reservas. Realmente eu não estou preocupado com o momento, com a circunstância, com quem está olhando, com quem não está olhando, com o que vai acontecer. Não estou me preocupando com as circunstâncias. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O que nós temos exalado de Deus? O que nós temos mostrado para Deus? O que as pessoas mostrado de Deus? O que as pessoas veem em nós quando nós estamos? Será que estamos sendo agradáveis? Será que estamos exalando um bom perfume? Será que nós estamos contagiando todo o ambiente com algo bom ou nós estamos sendo negativos? Como nós temos demonstrado a nossa gratidão a Deus? Deus ofereceu o melhor que Ele tinha para nós. Isso eu refuto sempre uma frase que muitos usam, muitos evangélicos usam assim, que esses que ainda pregam e acreditam na prosperidade, o evangelho da prosperidade, que fala que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio há muito tempo. O melhor de Deus foi Jesus Cristo na cruz para morrer por os nossos pecados. E o que nós temos oferecido a Deus em gratidão? Ele ofereceu o seu melhor para nós. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, ofereceu o seu melhor para nós. Ele deu a sua vida, derramou o sangue dele por nós. E o que nós temos oferecido para Deus? Gratidão, queridos, é uma marca viva de um coração contente em Cristo. Gratidão é algo que precisa ser visível e notável na vida do crente, porque a gratidão é fruto do contentamento em Cristo. Gratidão é fruto do que, graças a Deus, que está fazendo esse sol, graças a Deus que está calor, porque poderia estar chovendo demais e a gente não poderia estar fazendo nada, mas independente do calor a gente pode fazer alguma coisa. Graças a Deus que eu tenho um carro, 2014, 1.0, que para subir o morro eu tenho que desligar o ar-condicionado, porque senão o bicho anda para trás. Mas se eu não tivesse esse 1.0, eu ia estar subindo o morro a pé. Então eu não vou falar bem assim, eu queria ter um carro mais potente, graças a Deus pelo carro que eu tenho. É uma diferença de visão, de ótica, é isso que move o nosso coração. É entender que aquilo que Deus nos deu é o que a gente precisa, não o que a gente acha que precisa. Talvez Maria, ela tenha sido a única pessoa que aceitou a morte iminente de Jesus e dedicou o seu tempo para ungir o corpo
dele enquanto ele estava vivo. Talvez Maria, naquele ambiente, ela tenha sido a única pessoa que já tinha entendido o que ia acontecer com Jesus dias após ela estar ali. Provavelmente na cabeça de Maria já passava: talvez eu não veja mais o Mestre depois do dia de hoje. Porque Maria conhecia Jesus. Maria era seguidora de Jesus. Maria estava presente em todo o tempo que Jesus falava. Maria já havia entendido o ministério de Jesus e sabia que em breve ele não estaria ali mais. De repente ela foi a única que aceitou a morte de Jesus naquele tempo. Tanto que mais à frente nós vemos, quando Jesus, que já tinha anunciado há tempos, já tinha falado com seus discípulos, talvez muitos não haviam percebido, ou não quiseram entender, de que ele iria morrer, mas na frente nós vemos Jesus consolando seus discípulos, quando ele reafirmou novamente, de que ele iria morrer, que ele iria ser entregue, que iria sofrer e morrer. Talvez você ainda não aceitou que a morte de Jesus foi indispensável, para que você hoje pudesse viver, e você gasta o seu tempo todinho, desperdiçando com os prazeres deste mundo. Há um contraste muito grande nessas duas afirmações. Talvez Maria tenha sido a única que a percebeu e aceitou a morte de Jesus, e fez de tudo para servi-lo enquanto ele estava em vida, de demonstrar a sua gratidão. Talvez tenha alguém aqui que ainda não aceitou que a morte de Jesus fosse indispensável para que você pudesse viver, para que você pudesse ter os seus pecados perdoados. Eu gostaria de concluir não fazendo afirmações, não colocando coisas para você pensar, mas eu queria concluir com algumas perguntas para que cada um pudesse avaliar no íntimo do seu coração quais seriam as respostas. E aí, mediante essas suas respostas, você possa aplicar tudo isso que foi dito na manhã deste dia. Como está o seu coração? Como tem andado o seu coração? Ele tem sido grato a Deus por tudo quanto Ele tem te dado? Como você tem demonstrado a sua gratidão? E talvez essa deve ser a pergunta mais difícil para ser respondida. Você gostaria de receber algo da mesma proporção daquilo que você tem oferecido a Deus em gratidão? Você gostaria de receber algo na mesma proporção daquilo que você tem oferecido a Deus em forma de gratidão? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa completar em nós, em nossos corações, a sua palavra, que realmente nós possamos buscar viver de maneira grata. Não me tenho por soberba afirmar que consigo viver tudo quanto a palavra de Deus nos propõe a viver. Mas uma coisa eu posso afirmar, e falo de sinceridade de coração para os irmãos: quando nós buscamos viver aquilo que está escrito na palavra de Deus, a nossa vida se torna mais leve, a nossa vida se torna mais prazerosa de viver. Sabe por quê, irmãos? Porque nós passamos a viver contentes em Cristo, e isso gera em nós uma gratidão sem medida. Talvez às vezes a gente não entende por que nós vemos tantos irmãos, que nós vemos missionários, empregando seu tempo, seu recurso em prol da pregação do Evangelho. Talvez ainda nós não percebemos por que o Lucas abandonou tudo que estava aqui no Brasil e foi para a Mongólia. A irmã Lucimar para Guiné-Bissau, hoje em outro país, qualquer, Senegal. O pastor Marcos e a Priscila ir para a França. O missionário Natanael e família, junto com os irmãos da nossa igreja, entrar no meio dos ciganos. Talvez a gente não conseguiu entender a gratidão do coração dos nossos irmãos, porque talvez nós não estamos sendo gratos da maneira correta. Porque se realmente nós estivéssemos
com o coração grato em Cristo, a nossa vida seria diferente. As nossas prioridades seriam diferentes. Com nossas prioridades sendo diferentes, as nossas escolhas se tornam diferentes. Nós começamos a valorizar os momentos vividos como mais importantes. Talvez alguns pais já tenham lido isso, mas os adultos que praticam isso também têm grandes experiências, que a melhor coisa que você pode gerar para o seu filho são momentos, por menores que sejam, um banho de mangueira num sábado à tarde nesse sol, uma escorregada na poça de lama num dia chuvoso, um banho de chuva, momentos que os filhos vão levar e vão perdurar por toda a vida. Uma roupa vai passar, um brinquedo vai passar, vai se quebrar, e outro vai vir, vai ser substituído, mas as lembranças, elas permanecem. Tenho certeza que se muitos buscarem na mente agora, vão lembrar de várias coisas, de vários momentos. Quando eu lembro da minha primeira bicicleta, que eu tive que fazer um acordo com meu pai de jogar a chupeta que eu tinha fora, para poder ganhar na bicicleta. E o mais maneiro que eu lembro, eu não lembro direito como é que era a bicicleta, como é que eram as coisas, eu lembro que eu caí muito, mas eu lembro do momento em que meu pai chegou para mim e falou bem assim, nós fomos enterrar a chupeta. Eu tinha, irmãos, 11 anos. Eu tinha 11 anos. Eu não vou entregar não, mas já fizeram sinal aí que tem mais aqui também. E sabe o que eu acho que foi maneiro? Foi quando nós enterrando a chupeta, meu pai chegou e brincou comigo e falou bem assim, a partir de hoje você vai virar homem, porque você começou a abandonar essas coisas de criança, e agora você é um homem. E eu virei um homenzinho da casa, eu continuo sendo um homenzinho, que eu sou pequeno, né? Mas momentos, irmãos, nós, durante esse ano, e eu falo sem medo de errar, nós vivemos grandes momentos na igreja, 2020. Eu acredito que todos aqueles, não desmerecendo quem não pôde estar, que nós entendemos plenamente e aceitamos, mas se eu perguntar para todos aqueles que estiveram à frente durante o ano de 2020, no início da pandemia, se começasse 2021 da mesma forma, se ele estaria junto, todos afirmariam que sim. Porque nós vimos o agir de Deus na nossa vida primeiramente, de uma forma tão grande, e na vida da igreja de uma forma tão espetacular, que valeria passar por todo o problema de novo, se fosse para ver a igreja unida da mesma forma. Irmãos, poder ver a nossa primeira sexta-feira de oração, depois da pandemia, depois de quase um ano, e a gente sentado ali de trás, eu estava lá atrás, e poder tirar a foto da igreja e ver a igreja com um número de pessoas considerável, na sexta-feira de oração, e poder estar sentado lá no cantinho e ouvir a igreja em oração. Isso foi um momento. Isso foi um momento que, se eu tivesse olhado o dia de trabalho, que foi cansativo, que foi estressante, e que eu fiquei em casa para poder descansar, que seria algo louvável. Mas era um momento que eu não teria desfrutado. E às vezes nós deixamos as circunstâncias nos atrapalhar de viver momentos como esse. Nós deixamos as circunstâncias nos atrapalhar de demonstrar a nossa gratidão a Deus. O não ficar em casa depois de um dia de trabalho e vir para a igreja é agradecer a Deus, falar assim, Deus, muito obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu, pelo sustento que o Senhor tem me dado, pelo livramento que o Senhor me concedeu. Eu estou aqui para poder agradecer ao Senhor. Como está o nosso coração? Que Deus realmente nos encha do seu Espírito Santo, né, Rev? Se nós pedimos, o Senhor enche. Isso é bíblico.
que nós possamos pedir ao nosso Deus que Ele nos encha do seu Espírito, para que nós possamos ter um coração grato, para que nós possamos realmente viver a plenitude da graça do Senhor, não pelo que a bênção pode nos oferecer, mas sim pela bênção que Deus tem nos oferecido. Oremos. Deus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor. Palavras, Deus, não são suficientes para podermos expressar a gratidão que nós temos no nosso coração de poder sermos chamados filhos do Senhor. Nós seremos injustos, nós seremos errôneos se tentarmos expressar, se tentarmos nominar tudo aquilo que queríamos falar e fazer para o Senhor, porque não somos capazes. A graça do Senhor tem superabundado em nossas vidas, como a Tua palavra nos prometeu. E nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é fiel à palavra do Senhor. Porque se o Senhor fosse fiel a nós, aquilo que nós fazemos, se a nossa fidelidade fosse o termômetro para poder o Senhor derramar a sua misericórdia sobre nossas vidas, o que seria de nós, Deus? O que seríamos nós? Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não olha a nossa imperfeição, mas o amor do Senhor sobre nossas vidas sobrepõe a qualquer coisa que possamos fazer, falar ou pensar. Muito obrigado, Deus, por não derramar sobre nós a Tua graça da mesma proporção que nós o adoramos, que nós o cultuamos, na mesma proporção que nós gastamos em ler a Tua palavra, na mesma proporção que nós gastamos em oração ao Senhor. Mas muito obrigado porque o Senhor tem derramado a Tua graça mediante a proporção da Tua misericórdia. E nós pedimos, ó Deus, não aparte de nós a Tua misericórdia. Nos enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito, para que nós possamos viver, ó Deus, a plena gratidão do Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar que, ó Deus, viver de forma grata nos torna mais felizes, torna, ó Deus, a nossa vida mais fácil, torna, ó Deus, a nossa vida mais agradável de ser vivida. Nos ensina, ó Deus, e nos ajuda cada dia mais a fazer matar, ó Deus, a nossa natureza humana, que é, ó Deus, o maior vilão que temos para viver, ó Deus, com o coração contente no Senhor. Porque o nosso coração, a nossa natureza, pede as coisas desse mundo. O nosso coração, ó Deus, nosso desejo nos impulsiona a viver buscando as coisas desse mundo e obscurece a nossa visão, a nossa mente, para não enxergarmos, ó Deus, a graça do Senhor. Precisamos, ó Deus, dia após dia, viver, ó Deus, matando a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. Nos habilite, ó Deus, a viver buscando a santidade. Viver a santidade de forma separada deste mundo, realmente buscando nos aproximar mais das coisas de Ti, olhando, Deus, para as coisas do alto e buscando as coisas do alto. Talvez nos faltam, Deus, a muitos entender, ó Pai, que nós olhamos, quando nós olhamos para o alto e buscamos as coisas do alto, nós estamos buscando a Jesus Cristo, porque é Ele que está no alto. Nós estamos buscando ao Senhor, Deus Criador, que é Ele que está no alto. Nós estamos buscando o Espírito Santo Consolador, que é Ele que está no alto. Então, que possamos ter esse entendimento no nosso coração e que possamos olhar para o Senhor e buscar mais do Senhor em nossas vidas, para que realmente possamos viver de maneira grata. E com isso, ó Deus, a graça do Senhor superabunde em nossa vida, de maneira que as pessoas possam enxergar o Senhor em nós, para que possamos exalar o bom perfume do Senhor e as pessoas olhem e se tornem, ó Deus, agradáveis à nossa volta e que possam sentir o desejo, ó Pai, de também poder exalar esse bom perfume. Isso mostrará, ó Deus, quanto o Senhor é glorificado através de nossa vida. E esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor seja glorificado dia após dia, ó Deus, em nossa vida. Essa oração, Deus, que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.